Bem-vindos a mais um programa do Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil. Que alegria estar novamente com a professora Cláudia Ribeiro. Bem-vinda, professora. A alegria é nossa e eu reitero a importância desse espaço para que nós possamos lutar aí por uma qualidade da educação infantil pública e gratuita. Falando em espaço, né, a Câmara Municipal e a TV Câmara têm esse compromisso de ceder espaço para educação, cultura, para a cidadania do povo lavrense. E um prazer estar aqui mais uma vez com vocês do Comitê do Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil. Professora, no programa passado, a gente assistiu a fala da doutora enfermeira Damares, Sim. que falava da retomada das interações presenciais, desafios e possibilidades, e ela terminou o programa passado convidando a saber por que não temos certas medidas sanitárias para a retomada das atividades. Exatamente. E hoje, o que a gente vai... Sim, ela continuará fazendo essa abordagem, porque é importantíssimo para nós que atuamos na educação infantil entender melhor, conceber, ter essa concepção do que é o binômio cuidar e educar. Então, a Damares vem dizendo... muitas medidas que já eram para ser tomadas, que são anteriores à pandemia, elas realmente precisam ser levadas a efeito, né? Não só anteriormente, como agora, né? E aí, a concepção de cuidado e educação, ela tem que estar na pauta do dia, tem que ser discutida com as educadoras. E a Damares fala uma coisa linda que é: vamos lavar as mãos, mas a criança tem que entender por que ela está lavando a mão. Ela tem que ser um agente participativo nesse processo. Então é sobre tudo isso que a Damares vai continuar falando. Então vamos dar voz à doutora Damares. Vamos ao vídeo. E aí, é uma foto que eu tirei de uma cidade do litoral que me convidou para visitar, porque eu tenho um parente lá que é arquiteto. E essa foto eu tirei de propósito. Quais são os 2 erros básicos dela, né? Olha aqui os colchonetes todos furados, todos ruídos. Isso aí acumula ácaro, acumula crises alérgicas, dá asma, acumula bactéria. Como é que eu vou limpar o colchonete disso? E à esquerda, vocês veem que tem uns pedacinhos aí, um cantinho dos colchonetes com lençol, um empilhado em cima do outro. Como assim? Eu pego um lençol que a criança dormiu e pego a parte de baixo e ponho em cima do outro? Ou teve uma supervisora, uma vez, na cidade de São Paulo, que falou, então inverte. Não posso invertir, porque aí eu estou misturando o lençol de uma criança com o lençol da outra. Então, aconteceu, eu tenho vários relatos aí trágicos que eu coloquei, mas para vocês verem que não é uma questão para se deixar de lado. O próximo. Aí, 15 creches são afetadas com surto de doença mão, pé e boca, é agora, 2021, tá vendo? Que eu falei do vírus que é transmitido pelas fezes. Se tem 15 creches afetadas por surto, o que está errado nessas creches para ter surto? O surto de sarna atinge alunos e professores de creche de Campinas. E essa creche eu conheço, eu fui conhecer porque eu estou ajudando a fazer um trabalho nela. E sabe o que acontecia? Acontecia uma coisa que vocês vão ver agora. Passa o próximo. O próximo, não é esse, não, o próximo. Depois você volta para mim. Quero mostrar primeiro do colchonete. O próximo. Pode passar, desculpa. Pode passar.
Ai, sinto muito, eu acho que eu cometi um erro. É que tem uma foto que eu queria que vocês vissem, que eu ganhei, o que eu tirei no Nordeste, que é uma professora dormindo com as crianças. Aqui, ó. Tá vendo essa foto aqui embaixo? Eu até pus umas coisas azuis para ninguém identificar essa professora e essas crianças. Vocês estão vendo aqui, ó? Ela está deitada num, eu não sei se é um papelão, um colchonete, e as crianças foram dormindo tudo em volta. Do ponto de vista relacional, você pode dizer afetiva, né? Parece uma mãe com as suas crianças, uma galinha com seus pintinhos. Mas do ponto de vista sanitário, está tudo errado. Do ponto de vista da vida no coletivo, eu não posso fazer isso. Porque aí é o momento de transmitir doença respiratória pela proximidade, de transmitir uma doença de pele que a professora esteja. Então, voltando lá, volta para mim naquele os 3 ou 4 antes. Isso aí. O que acontece? Por isso que teve um surto de sarna, de escabiose, sarna humana, que não passa do cachorro, ninguém pega a sarna do cachorro, é humana, numa creche pública de Campinas. Por quê? Os professores juntavam todos os colchonetes e dormiam junto. Talvez eles pensassem, afetivamente era legal, mas do ponto de vista sanitário não é. Né? Então, são equívocos que às vezes a gente vê, e mesmo nos protocolos agora. Eu vi uma cena no Facebook que eu não resisti e eu fiz uma crítica em off. E aí a pessoa entrou em contato comigo, que é um SEI municipal. Por quê? A professora estava demonstrando uma atividade ali, estava relacionada à higiene de mão, e ela estava toda paramentada, porque há um exagero nessa coisa da paramentação agora. Parecia uma enfermeira de UTI. Só que ela estava com a máscara toda abaixo do nariz. Então, o que adianta eu pôr um gorro, um avental e não sei o quê, e a máscara, que é a principal, estava abaixo do nariz. E a atividade pedagógica eu também questionei. Porque uma criança de 2 anos, ela aprende a lavar a mão do ponto de vista da imitação, não é? A criança não aprende com a observação, a imitação, a repetição, a brincadeira, a linguagem. Então, se eu fizer errado, a criança aprende errado. Não é com uma demonstração científica como os micróbios se afastam, não é isso, nessa idade não é dessa forma que ela aprende a lavar a mão. Que fala contundente da professora. Sim, consistente, profunda e com leveza. E o que fez a doutora Damares? Ela nos enviou vários vídeos, e a Tatinha, nossa assessora de comunicação, está postando esses vídeos e textos, não é, que ela publicou em várias mídias, para que as pessoas possam aprofundar cada vez mais nessa fala que é tão importante. Vamos ao intervalo, a gente volta em 1 minuto. Voltando aí para mais um bloco do nosso programa do Fórum Sul Mineiro de Educação. Professora Cláudia Ribeiro, onde a gente pode encontrar esses vídeos? Sim. Eu me referi, né, no bloco anterior que a Tatinha faria postagem para o Fórum Sul Mineiro, mas eu considero que fica mais fácil acessar o canal do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil no YouTube, porque lá, além desses textos da doutora Damares, vocês vão encontrar uma série de outras informações a respeito não só desse momento, mas também da concepção de infância, das construções teórico-metodológicas para a educação infantil. Muito bom. Vamos continuar, então, vendo mais um trecho. Como ensinar o cuidado de si, do outro e do ambiente com vistas à saúde e bem-estar ao longo da vida? Primeiro, corpo e mente são integrados, por isso que cuidar e educar é inseparável. Não tem um valor maior o educar nem o cuidar. Eles estão altamente interligados
Isso é para a vida toda. E eles determinam modos e estilos de vida que vão, ao longo do tempo, determinar o processo de saúde e doença. O que quer dizer isso? Que o modo de vida, aquele que eu, às vezes não escolho, nasço numa favela, não tem saneamento básico, dorme todo mundo amontoado no quarto, mas na escola eu posso dar um modo de vida ali, ensinar um outro estilo de vida para a criança com alguns cuidados. O estilo de vida ele é uma escolha do indivíduo, fumar ou não fumar, comer fritura ou não comer fritura, né? Lavar ou não lavar a mão, tomar ou não vacina. Vimos aí o nosso presidente optou não tomar vacina, né? Mas é uma escolha, só que essa escolha ela é determinada pelos modos de vida, muitas vezes. Às vezes a família não é o caso do presidente. A família não tem escolha, porque ela tem um modo de vida tão precário que ela não tem escolha. Ela vai ensinar daquele jeito porque é o modo de vida dela. E a criança vai ter uma oportunidade da escola também de aprender outros cuidados. Tem, sim, uma genética associada, por exemplo, pessoas que tiveram comorbidade. Na pesquisa da Melinha, a gente viu que parece que dá mais nos outros profissionais do que nos professores, né? Porque a gente sabe, pela minha experiência, a maioria das lactaristas, auxiliares de cozinha, são faxineiras, às vezes têm modos de vida muito precários, estilos de vida precário, e elas têm mais comorbidade, porque elas têm uma genética associada a um modo e estilo de vida. E aí, olha isso aqui, uma foto dessa escola que a professora escreveu um artigo comigo, que está publicado em 2020, sobre como as narrativas das crianças sobre o cuidado de si e do outro. E é uma criança dessa escola privada em São Paulo, é recente isso, a menininha machucou o cotovelo. A outra viu que ela não conseguia beber água que doía, e ela foi ajudar. Isso é cuidado. Esta menina aprendeu isso com alguém, né? Então, elas brincam e também repetem o cuidado que elas recebem. O próximo. Então, as escolhas sociais individuais vão construindo na gente o que a gente chama de consciência sanitária. Então, a primeira questão que apareceu aí, Amelinha, como uma necessidade de trabalhar com as famílias, o que nós temos que trabalhar com as famílias é isso, é a nossa consciência sanitária. Agora, mais do que nunca. Ou seja, eu, se sou professor e tive um parente que teve Covid ou teve uma outra doença, eu devo avisar, né? Eu devo tomar cuidado de não ir no churrasco de não sei quem, que eu não tenho certeza se tomou vacina ou se o lugar é confinado, porque eu tenho que proteger a mim, minha família e as crianças. Então, essas escolhas sociais individuais, a gente precisa construir a consciência sanitária, e que depende da educação e do acesso aos bens materiais e socioculturais. E as ciências é uma possibilidade e o resultado desse nosso enfrentamento das doenças que sempre existiram e vão continuar existindo. O próximo. Olha, isso são fotos. Toda vez que eu viajo, eu sou uma pessoa de origem muito pobre, mas graças ao meu trabalho e sorte um pouco, eu consegui viajar nos últimos anos, e essa é uma foto que eu tirei de uma creche de Toronto, da Universidade George Brown, em 2017, da área externa, a parte de cima. E a parte de baixo é o trocador. Então, como estão agora os prédios e a qualidade da arquitetura na realidade de ventilação, provisão de ambientes para as crianças de todas as faixas etárias na área externa. Aqui, é uma casinha aberta, as crianças brincam de fazer comida com as... né? E o trocador vê que tem uma escadinha para subir a criança, tem onde lavar a mão, não posso ter trocador que não tem onde lavar a mão, né? Então, começa com o acolhimento diário e comunicação das crianças, com as suas famílias e com os profissionais que assistem. Como é que a gente estabelece essa comunicação? Essa pessoa do SEI que está me pedindo ajuda em São Paulo, ela tem falado que esse é um grande problema atualmente com os casos de doença mão, pé e boca subindo, porque ela pede para a mãe levar e a mãe traz e fala que o médico não quis escrever. Então, esta relação intersetorial que eu tinha falado para Cláudia, que é o meu desafio final de vida,
é o mais difícil. Toda a literatura mostra o quanto isso é difícil. Essa linguagem que a gente precisa construir comum, né? Com a educação e da educação com a saúde. E a saúde, por exemplo, a gente sabe que o programa Saúde na Escola tem ido a muitas creches de São Paulo e pré-escola fazer atividades que eles têm que cumprir uma meta, sei lá, sobre a dengue, vai lá fazer teatrinho de fantoche com as crianças. Não é assim que a criança pequena aprende sobre o dengue. É melhor passear no espaço da escola e ver, e os professores precisam ensinar isso para os médicos, para os dentistas. Eu já tive uma criança na creche pré-escola, que eu acompanhava há 17 anos, que virou para mim e perguntou, tinha uns 4 anos, aquela dentadura que o dentista leva e estava assim em cima, ela falou, é do dinossauro? Porque sim, aquela bocona só pode ser do dinossauro. Então, a criança é concreta. Como é que ela aprende o cuidado dos dentes? Como é que ela aprende, né? E, às vezes, o profissional médico, o profissional dentista, precisa aprender com o pedagogo. Isso. Então, é esta troca. Assim como o pedagogo precisa aprender sobre as doenças, precisa aprender sobre as precauções padronizadas com o médico, com a enfermeira, com o dentista. Como eu já vi escolas privadas que guardavam as escovas de dente tudo errada, né? E ela seguiu uma orientação, sei lá, de quem. Bom, vamos a mais um intervalo. A gente volta daqui a um minuto para o último bloco com a fala da doutora Damares, que está falando das interações presenciais, desafios e possibilidades. Daqui a pouquinho. Voltando para o último bloco do programa de hoje, nós estamos aqui com a professora Cláudia Ribeiro, que fala boa da professora doutora Damares. Sim, e conforme nós já dissemos no decorrer do primeiro programa e deste programa, a importância que cada instituição de educação infantil se debruce sobre essas questões que a Damares traz, para muitas vezes desmistificar alguns mitos e construir realmente, reorganizar esse cotidiano com o protagonismo da equipe daquela instituição, não é? Então, como que nós vamos pensar, a partir dessa base teórica que a doutora Damares nos apresenta, como que nós vamos discutir a segurança, a higiene dos brinquedos, enfim, esse cotidiano. Mais um trechinho da professora doutora Damares. Então, esses são os indicadores de qualidade de cuidados em contexto de educação infantil, que no pré-pandemia tem um texto que eu escrevi para o MEC, que chama Saúde e Bem-Estar das Crianças, uma meta, olha o título, uma meta para educadores, familiares e profissionais de saúde, porque sozinho ninguém consegue atingir essa meta. Eu preciso do posto de saúde, eu preciso da articulação com o médico, eu preciso com a família. Não adianta eu reclamar da família. Eu vou ter que negociar. Minha tese, a Cláudia falou, foi uma tese etnográfica, com uma visão antropológica. E eu aprendi muito com a antropologia que a gente tem que aprender a negociar. Né? Se eu vou numa tribo e ela tem uma prática muito difícil para mim aceitar, eu vou ter que entender a lógica daquela tribo para negociar. É a mesma coisa com a família. Cara, a família é uma tribo. Então, eu vou ter que negociar e ver. Eu já tive uma mãe que não pôde vir buscar o filho que passava mal na escola, porque ela era policial e estava no cerco policial. Ela não ia poder mesmo vir, ela era sozinha. Então, eu vou ter que compreender e conhecer as minhas crianças e minhas famílias. Eu não vou me detalhar mais, eu acho que a gente podia... O último, acho que está encerrando. Uhum. Aí, eu entrei mais na questão do... eu já falei, né? Pode passar as figuras, e eu acho que a gente para discutir. A questão da troca de fralda. E aqui, só para provocar vocês, ó, eu sempre passo essa figura perguntando: quem é que contamina pela respiração? Quem aí? Se você pensar no tamanho do tórax do bebê,
da altura que o bebê está, do tamanho do tórax, da força da respiração do adulto. É o adulto que tem a chance maior de contaminar o bebê pela respiração. Se ele estiver de máscara agora por causa do Covid, a criança já não passa tanto quanto o adulto, ele vai se proteger. Né? Eu acho que a gente podia abrir para discussão. Quanto tempo eu ainda tenho? Já se... Acabou. Mas você tem todo o tempo do mundo, porque nós estamos aqui embevecidas com a sua fala e embevecidos. Só passa os últimos para ver se tem alguma coisa. Isso que eu tinha passado, né? A questão do sono e repouso. O próximo. Acho que acabou, né? Aqui, olha que interessante. Eu tenho um artigo escrito na Avisa Lá, em 2005, que a gente fez uma formação para o pessoal da limpeza, eu e a nutricionista, a Elza Corsi. E nesta formação, a gente construiu com elas, o mapa da escola, e a gente usou uma terminologia que a gente usa na área de saúde. Área crítica, não crítica e semicrítica. E combinou com elas, para elas identificarem ali, depois das aulas sobre microbiologia, de uma forma simples, né? Com elas, quais eram as áreas que tinham mais chance de ter micróbios, de ter contaminação. Então, a gente pintou de vermelho, farol vermelho, farol verde, farol amarelo, que é a semicrítica. E, em cima disso, a gente faz uma rotina de limpeza, isso aqui é na creche da Unilever, em cima, onde tem colado. Todas nossas áreas, nas creches da empresa que eu acompanho, tem uma rotina de como aquele ambiente é limpo, qual é a frequência, qual é o produto e qual é a técnica. Fica fixado para ajudar o gestor a supervisionar, ou a mãe, o pai, quem quiser olhar, a saúde quando for fiscalizar. Isso é importante porque eu não posso ter uma equipe de limpeza e basear no senso comum, lavar o pano dentro do balde, porque eu só vou espalhar sujeira, tem que ter técnicas próprias. E esse outro era um vídeo, que não dá para passar agora, um menininho lavando a mão, que a professora levou, e é muito interessante porque ele dá uma aula aí na hora de lavar a mão. Ele que fala, olha, tem que esfregar mais aqui, e ele usa uma expressão, porque fede, ele fala. Talvez fosse um pensamento sincrético dele, ou ele realmente um dia foi orientado a lavar a mão porque estava mal cheirosa. Mas é muito interessante, porque a professora leva eles para lavar a mão, mas ela não fala nada. E ele que dá uma aula para os amiguinhos ali falando, espontaneamente. O próximo e último, eu acho... segurança e higiene dos brinquedos. A gente bolou esse balde, é um balde barato, que se encontra que tem uma parte interna com um balde vazado, tem uma tampa. A gente pede para uma pessoa da zeladoria, um pedreiro, um canador, botar uma torneirinha lá para não ter que ficar. E os brinquedos plásticos, claro, os que não são de plástico, não pode lavar. Eles são lavados com água e sabão, enxaguados, depois põe numa solução de hipoclorito, fica lá e não precisa enfiar a mão dentro. E este círculo aqui, mostra uma coisa que a gente deveria aprender, que chama círculo de Sinner. Qualquer limpeza que eu faço, aí entra a questão do álcool 70. Não basta espirrar álcool 70. Eu tenho que esfregar. Qualquer limpeza, eu tenho que ter os 4 itens se equilibrando, que é força mecânica, a química do sabão ou do álcool 70 ou do hipoclorito, o tempo que eu faço isso e a temperatura. Então, por exemplo, se eu lavar um prato engordurado numa água quente, vai ser mais rápido, porque a água é um fator, a temperatura é um fator que ajuda. Mas eu não posso pôr água quente no hipoclorito, porque isso faz ele evaporar mais rápido. Então, eu vou ter que equilibrar sempre. Então, a equipe de limpeza ela tem que ser treinada. E eu acho que a gente encerra aqui e abre para as questões. São muito detalhes, né? E as refeições, né? Como reorganizar nesse momento, importância de continuar incentivando o aleitamento materno, de ter canecas para as crianças poderem tomar água, quando quiserem, não tem horário para tomar água. E agora a gente vai ter que pensar num rearranjo da mesa um pouco mais distante. E evitando muita proximidade entre as crianças. Eu acho que a gente encerra e abre para discussão. Sim.
Chegamos ao final de mais um programa do Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil. Colocações finais sobre as falas da doutora Damares, professora Cláudia? O que fica, não é, Paulo, muito presente é a importância da formação, não só inicial de educadoras, quanto a formação continuada, que deveria ter mais política pública para que essa formação acontecesse. Nós sabemos que as pessoas têm esse compromisso, mas deveria ser um compromisso governamental federal, além dos compromissos pontuais em algumas cidades. E aí, nossa próxima discussão, o nosso próximo programa, será justamente sobre esse tema, formação inicial e continuada de educadoras e educadores. Por quê? Porque nós temos, fazendo parte do Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil, a cidade de Guaxupé. Guaxupé tem uma política pública de Estado e não de governo para a formação das educadoras e educadores para a educação infantil. Então, nós falaremos disso. Muito bem. Então, estaremos aqui e convidamos todas e todos para estarmos também. Muito obrigada. Até a próxima.